Jorei Center Jaguariúna. O movimento para a abertura de uma unidade religiosa em Jaguariúna, município localizado na região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, ganhou força nos anos 2000. Contudo, a história da obra divina na região teve início na década de 1980. Em Jaguariúna, tinha um senhor, Valci Gaspar, né? E era uma bela pessoa, a parte do espírito, uma bela pessoa. Tinha ele e a esposa. E eu vi que ele, né, tinha parte espiritual forte, né? Eu conversei com ele. E aí ele ficou. Ficou ele com a mulher, já entrou as filhas junto. Tomou um núcleo. Aí eu estava lá toda semana. Em 1984, mudamos para Jaguariúna. Então eu encontrei pioneiros que estavam fazendo reuniões. Eu encontrei o senhor Nelson Cartarossi, da cidade de Pedreira, o senhor Gaspar, que era um membro que já tinha chegado da cidade de Bastos, que estavam fazendo reuniões, iam às casas das pessoas, inclusive também a da minha mãe foi aberta para isso, com a distribuição do jornal messiânico, reuniões de Jorei, né, que fazíamos nos lares, e foi expandindo. Em 15 de novembro de 1992, estabelece residência em Jaguariúna a família de José Carlos Pereira, que passa a dedicar também nas visitas aos lares de messiânicos e na realização de reuniões de Jorei. Missionários da Igreja Campinas apoiavam essas atividades. Em janeiro de 1992, mudamos para a cidade de Jaguariúna, a 20 quilômetros de Campinas. Continuamos as dedicações e a participar dos cultos em Campinas, onde conhecemos a família do Gaspar Silva Neto, que também era membro em Jaguariúna. Ele tinha vindo da cidade de Bastos. Passamos a fazer reuniões de Jorei nas residências dos frequentadores. Nessa época, éramos acompanhados por Nelson Cartarossi e sua esposa, que eram os missionários designados para nos apoiar pela Igreja Campinas. Nesse período, formamos cerca de 30 membros. Ainda na década de 1990, outros messiânicos se mudam para Arthur Nogueira, outra cidade da região, o que impulsiona o crescimento da obra divina. Então em 92 a gente mudamos para Arthur Nogueira, né? Aí chegando em Arthur Nogueira a gente não achava membro, não achava ninguém que era membro. Conheci a Shirley, que ela tinha recebido o Ricari lá em Americana. Aí a gente se conheceu, ela ia na minha casa e a gente trocava Jorei. Aí comecei a fazer as reuniões no lar. Ela ia para Americana, né? Porque ela recebeu o Ricari lá. E eu ia lá com ela umas vezes, fui com ela, já para aproveitar a carona, para não ficar sem nada e nem sem dedicar, né? Aí a gente ia lá em Americana, assistia o culto, depois apareceu a Salete. Aí a gente não tinha mais para onde ir. Aí o responsável de lá, de Oswaldo Cruz, falou: vocês pertencem agora a Limeira. Aí a gente foi para Limeira, eu com meu marido. Aí a gente frequentou lá com o ministro Jairo, sabe? Pertinho da Santa Casa lá de Limeira. Aí ficamos um bom tempo também dedicando lá, e ele também vinha em casa e participava das reuniões, e nós ficamos para lá e para cá, para lá e para cá. Aí um belo dia a Salete aparece de São Paulo. Em 98 nós nos mudamos para Arthur Nogueira, conheci uma cidade pequena, eu aluguei uma casa na mesma rua da minha, que era vizinha minha de São Paulo, que ela veio antes, daí 6 meses eu vim atrás dela. E daí fiquei conhecendo a família da dona Helena com o seu João, da Hilda com a filha dela, que era um membro, do João Vanderlei com a esposa, né, Shirley, do sítio. Então nós nos unia esses membros e começamos a fazer reunião nos lares, né? Reunião de Jorei, convidar pessoas para vir receber Jorei. Tinha muito frequentador. Então nós começamos a fazer a dedicação da Mini Flor, Mini Bana, distribuir o jornal, na época era jornal. Aí a gente fazia assim, uma vez por semana, era em cada casa, né? Era na Salete, era na minha filha, era nessa doutora Miriam. As casas que tinha reunião. Era até na casa de uma frequentadora lá,
que hoje ela recebeu o Ricardo, a Dona Rosa, a Dona Rosângela, e fomos se entrosando, cada semana em uma casa, cada semana em uma casa. Para termos uma unidade religiosa, realmente não existia nem em Jaguariúna, nem em Pedreira. Então, a mais próxima era na cidade de Campinas. Porém, existia uma dificuldade de locomoção, carros, ônibus, era difícil. Então, através desses encontros, dessa dedicação deles, é que nos fortaleceu. Com o crescimento da frequência nas reuniões de Jorei, houve a necessidade de um espaço onde as atividades pudessem se desenvolver de forma mais adequada, e não apenas nos lares das famílias. Foi quando um galpão de propriedade do casal Décio e Helena, membros outorgados em Santo André, foi alugado em condições facilitadas para atender a essa necessidade da família messiânica local. As reuniões no imóvel, a Rua Plínio Poltronieri 85, bairro Jardim Planalto, eram realizadas todas as quartas-feiras à noite. Na verdade, era o pai do Sr. Décio que tinha esse local. E foi com a autorização dele que conseguimos esse espaço, que era uma oficina mecânica, onde os membros, no caso do Sr. José Carlos, a senhora Janete, Jonas, Sr. Gaspar, entre outros, que botaram a mão na massa mesmo, tijolinho por tijolinho, porque foi encontrada uma oficina mecânica para se tornar uma grande unidade religiosa, em Jaguariúna. Em 17 de maio de 1998, foi realizado o culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama da Casa de Jorei Jaguariúna. Estiveram presentes cerca de 156 pessoas, entre membros e frequentadores. O culto foi oficiado pelo ministro José Roberto Bellinger, hoje reverendo, e pelo ministro Joaquim Pinto Delgado. Após a inauguração de Jaguariúna, a gente começou a dedicar, eu com meu marido, e a gente vinha fazer um plantão, vinha fazer limpeza, dedicação. Os membros mais antigos, os membros mais pioneiros, eles vieram para Jaguariúna. Eu continuei ainda me ligada a Limeira. Eu continuei ligada a Limeira ainda, por algum tempo. Depois, trazido pelo casal Dona Helena e seu João, viemos para Jaguariúna e estamos aqui até hoje. E continua os núcleos de Jorei nas nossas casas, uma vez por mês. Teve essa troca, Teve essa troca de experiências, Porque eu digo troca porque foram relatos, Relatos de membros antigos com os membros novos. Então, isso tudo para mim é um grande aprendizado também. Com essa, a gente dedicava também Santo Antônio da Posse, Arthur Nogueira e Olambra, que faz parte de Jaguariúna, entendeu? Então a gente ia dedicar, fazia reunião de Jorei em todos esses lugares. No qual, com todo esse trabalho, aí começou a ter muitos membros teve da Posse, Olambra e Arthur Nogueira, entendeu? Eles marcavam a reunião de Jorei e a gente ia para lá, entendeu? Reuniu bastante gente. E outra coisa também, em Arthur Nogueira, a gente saía de casa em casa ministrando Jorei. Então, elas iam indicando as casas para a gente e a gente ministrando Jorei nas pessoas. A Dona Helena, porque nós temos como a pessoa-chave a Dona Helena lá em Arthur Nogueira, entendeu? Atualmente localizada na Rua Joaquim Bueno, 1249, Centro, a unidade religiosa contou desde o início da expansão na cidade com a dedicação de diversos ministros e missionários. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Jaguariúna dedicam-se à difusão da obra divina.